Você sabia que neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, existe uma criatura tão letal que mata mais de 700 mil pessoas por ano? E não estamos falando de leões, tubarões ou crocodilos. Estamos falando de algo muito menor, muito mais silencioso e provavelmente muito mais próximo de você do que imagina. Prepare-se, porque hoje você vai descobrir os 15 animais mais perigosos do planeta. E garanto que alguns deles vão te deixar completamente chocado. Fique até o final, porque o número 1 dessa lista é simplesmente aterrorizante e está bem mais perto do que você pensa. Quando pensamos em animais perigosos, nossa mente geralmente nos leva para as savanas africanas, para os oceanos profundos ou para florestas tropicais remotas. Imaginamos presas afiadas, garras enormes, corpos musculosos prontos para atacar. Mas a verdade sobre os animais mais perigosos do mundo vai muito além das aparências. O perigo não está necessariamente no tamanho, na força bruta ou na ferocidade do ataque. Muitas vezes, o verdadeiro perigo está escondido em criaturas pequenas, aparentemente inofensivas, que carregam venenos mortais, doenças devastadoras ou comportamentos imprevisíveis que podem transformar um encontro casual em uma tragédia. A definição de periculosidade quando falamos de animais precisa levar em consideração diversos fatores. Não podemos simplesmente julgar pela capacidade de matar em um único ataque. Precisamos considerar o número de mortes causadas anualmente, a probabilidade de encontros com humanos, a agressividade natural da espécie, a potência de seus venenos ou a capacidade de transmitir doenças. Alguns animais nesta lista matam através de venenos neurotóxicos que paralisam suas vítimas em minutos. Outros causam mortes através de doenças que se espalham silenciosamente. E há aqueles cuja força bruta simplesmente esmaga qualquer chance de sobrevivência. O fascinante e aterrorizante sobre esta lista é que ela nos mostra como a natureza desenvolveu inúmeras formas de letalidade. Cada animal evoluiu ao longo de milhões de anos, aperfeiçoando suas técnicas de caça, defesa e sobrevivência. E nós, humanos, apesar de toda a nossa inteligência e tecnologia, ainda somos vulneráveis a essas criaturas. Ainda somos parte da cadeia alimentar. Ainda estamos sujeitos às leis da natureza. E isso é algo que muitas vezes esquecemos, protegidos em nossas cidades e casas, até que um encontro inesperado nos lembre de nossa fragilidade. Vamos começar nossa contagem regressiva dos 15 animais mais perigosos do mundo. E prepare-se para ter sua percepção sobre o reino animal completamente transformada. Cada posição nesta lista foi cuidadosamente considerada, baseada em dados científicos, estatísticas de mortalidade e comportamento animal documentado. E lembre-se, quanto mais descemos nesta lista, mais perigosas as criaturas se tornam. Na 15ª posição, temos o tubarão, especificamente o tubarão branco, o tubarão tigre e o tubarão touro. Esses predadores ancestrais dominam os oceanos há mais de 400 milhões de anos. O tubarão branco pode atingir mais de 6 metros de comprimento e pesar mais de 2 toneladas. Suas mandíbulas exercem uma pressão de mordida equivalente a 1.800 quilos por centímetro quadrado. Para colocar isso em perspectiva, é 4 vezes mais forte que a mordida de um leão. Mas aqui está algo surpreendente. Tubarões causam relativamente poucas mortes humanas. Em média, apenas 10 pessoas morrem por ataques de tubarões anualmente em todo o mundo. Na maioria dos casos, os ataques são resultado de confusão. O tubarão confunde surfistas ou nadadores com focas, sua presa natural. Quando percebe o erro, geralmente se afasta. Mas esse afastamento pode vir tarde demais. Uma única mordida de um tubarão branco pode resultar em perda massiva de sangue, amputação de membros ou morte por choque. O verdadeiro perigo dos tubarões não está na frequência de ataques, mas na brutalidade quando eles ocorrem.
Esses predadores são máquinas de caça perfeitas, com sentidos extremamente apurados. Eles podem detectar uma gota de sangue diluída em 1 milhão de gotas de água. Podem sentir campos elétricos produzidos por músculos de outros animais. São rápidos, chegando a velocidades de 50 km por hora em rajadas curtas. E quando atacam com precisão letal. Na 14ª posição, encontramos o leão. O rei da selva, símbolo de poder e majestade, é também um dos predadores mais eficientes da África. Um leão macho adulto pode pesar até 250 quilos e possui uma mordida capaz de esmagar ossos. Mas o que torna os leões particularmente perigosos não é apenas sua força física, é sua inteligência de caça. Leões caçam em grupos coordenados, usando estratégias sofisticadas de emboscada. As leoas cercam a presa, cortando rotas de fuga, enquanto outras atacam pelos flancos. Quando um leão decide que você é uma ameaça ou uma presa, suas chances de sobrevivência diminuem drasticamente. Aproximadamente 250 pessoas são mortas por leões a cada ano, principalmente na África subsaariana. Muitos desses ataques ocorrem em áreas onde os habitats naturais dos leões foram invadidos por assentamentos humanos. Leões que se acostumam a caçar gado doméstico eventualmente podem ver humanos como alvos fáceis. E quando isso acontece, quando um leão se torna um comedor de homens, ele pode aterrorizar regiões inteiras. Há casos históricos de leões comedores de homens que mataram dezenas de pessoas antes de serem abatidos. O mais famoso é o caso dos leões de Tsavo, que mataram cerca de 35 trabalhadores durante a construção de uma ferrovia no Quênia, em 1898. A força de um leão é tão impressionante que ele pode derrubar um búfalo de 800 quilos. Imagine o que essa força pode fazer a um humano. Na 13ª posição temos a medusa caixa, também conhecida como vespa do mar. Esta criatura aparentemente delicada e translúcida é um dos animais mais venenosos do oceano, encontrada principalmente nas águas costeiras da Austrália e do Sudeste Asiático. A medusa caixa possui tentáculos que podem se estender por até 3 metros de comprimento. Cada tentáculo está coberto com milhões de células urticantes chamadas nematocistos. Quando ativadas, essas células disparam arpões microscópicos carregados com veneno diretamente na pele da vítima. O veneno da medusa caixa é uma mistura complexa de toxinas que atacam o coração, o sistema nervoso e as células da pele simultaneamente. A dor de uma ferroada é descrita como insuportável, como se milhares de agulhas em brasa estivessem perfurando sua pele ao mesmo tempo. Vítimas frequentemente entram em choque pela dor antes mesmo que o veneno comece a fazer efeito. E o veneno age rápido, muito rápido. Em casos severos, a morte pode ocorrer em apenas 2 a 5 minutos. O coração para, os pulmões falham e não há tempo suficiente para buscar ajuda médica. Estima-se que medusas caixa causem cerca de 100 mortes por ano, embora o número real possa ser maior, já que muitos incidentes ocorrem em áreas remotas. O aterrorizante sobre essas criaturas é que são quase invisíveis na água. Você pode nadar diretamente em direção a uma e não vê-la até que seja tarde demais. E mesmo sobreviventes de encontros com medusas caixa carregam cicatrizes permanentes, tanto físicas quanto psicológicas. As marcas dos tentáculos permanecem na pele como lembretes permanentes do encontro. Na 12ª posição, temos o elefante africano. Isso mesmo, o maior mamífero terrestre do planeta também é um dos mais perigosos. Elefantes matam aproximadamente 500 pessoas por ano, tornando-os mais letais que leões, tubarões ou qualquer grande predador. Mas por quê? Elefantes não são predadores. Eles são herbívoros, alimentando-se de plantas, folhas e cascas de árvores. O perigo vem de seu tamanho imenso, força descomunal e temperamento imprevisível quando se sentem ameaçados.
Um elefante macho adulto pode pesar até 7.000 quilos e medir 4 metros de altura. Quando um animal desse tamanho decide atacar, não há muito que você possa fazer. Elefantes podem correr a velocidades de até 40 km por hora em distâncias curtas. Podem derrubar árvores grossas com facilidade. Podem esmagar um carro como se fosse uma lata de refrigerante. E quando atacam humanos, frequentemente o fazem com intenção letal. Eles pisoteiam, esmagam, atiram pessoas para o alto com suas trombas. Muitos ataques de elefantes ocorrem quando humanos inadvertidamente se aproximam demais de uma mãe com filhote, ou quando elefantes machos estão em um estado chamado must, um período de aumento dramático de testosterona que os torna extremamente agressivos. Durante o must, elefantes machos se tornam imprevisíveis e violentos, atacando qualquer coisa que percebam como ameaça. Há também o problema crescente do conflito entre humanos e elefantes na África e Ásia. À medida que habitats naturais diminuem, elefantes invadem áreas agrícolas, destruindo plantações. Quando agricultores tentam proteger suas terras, confrontos violentos ocorrem. O resultado é trágico para ambos os lados. Na 11ª posição, encontramos o crocodilo de água salgada. Este é o maior réptil vivo do planeta e possivelmente o predador mais aterrorizante em seu habitat. Crocodilos de água salgada podem atingir mais de 7 metros de comprimento e pesar mais de 1.000 quilos. Eles habitam rios, estuários e até águas costeiras da Austrália, Sudeste Asiático e Índia. O que torna esses crocodilos particularmente perigosos é sua combinação de paciência, poder e precisão. Eles podem esperar completamente imóveis na água, parecendo um tronco flutuante, por horas, dias até, esperando o momento perfeito para atacar. E quando atacam, é com uma explosão de velocidade e força que é simplesmente impressionante. Crocodilos podem lançar seus corpos para fora da água com incrível rapidez, agarrando presas na margem antes que tenham chance de reagir. Sua mordida é a mais forte do reino animal, exercendo uma pressão de mais de 3.700 quilos por centímetro quadrado. Uma vez que suas mandíbulas se fecham, não há como escapar. E então vem o infame death roll, o giro da morte. O crocodilo gira violentamente, usando seu próprio peso corporal para dilacerar a presa. Membros são arrancados, ossos são quebrados, e a vítima é arrastada para baixo da água até se afogar. Crocodilos de água salgada são responsáveis por cerca de 1.000 mortes humanas anualmente. Muitas dessas mortes ocorrem em áreas rurais, onde pessoas dependem de rios para água, pesca e transporte. O terror de viver em área com crocodilos de água salgada é real. Você nunca pode relaxar perto da água. Nunca pode assumir que está seguro, porque esses predadores ancestrais são mestres da emboscada. E quando decidem atacar, raramente falham. Na 10ª posição, temos a cobra taipan do interior. Esta serpente australiana possui o veneno mais tóxico de qualquer cobra terrestre do mundo. Uma única mordida contém veneno suficiente para matar 100 humanos adultos ou 250.000 ratos. Para colocar isso em perspectiva, o veneno da taipan do interior é cerca de 50 vezes mais potente que o de uma cobra naja e 400 vezes mais potente que o de uma cascavel. O veneno é uma mistura complexa de neurotoxinas, hemotoxinas e miotoxinas. Neurotoxinas atacam o sistema nervoso, causando paralisia. Hemotoxinas destroem células sanguíneas e tecidos. Miotoxinas quebram tecido muscular. Juntas, essas toxinas causam hemorragia interna massiva, falha renal, paralisia respiratória e morte. Sem tratamento, uma pessoa mordida por uma taipan do interior pode morrer em menos de 45 minutos. E o processo é agonizante. Vítimas experimentam dor severa, inchaço, sangramentos de múltiplos orifícios, convulsões e, finalmente, colapso dos sistemas corporais. Felizmente, encontros com taipans do interior são raros.
Essas cobras vivem em áreas remotas e áridas do centro da Austrália, longe de populações humanas. Elas também são geralmente tímidas, preferindo fugir a atacar. Mas quando acuadas ou ameaçadas, atacam com velocidade incrível, aplicando múltiplas mordidas em rápida sucessão. Não há casos documentados de mortes por taipan do interior desde o desenvolvimento de um antiveneno específico em 1955. Mas isso não diminui o fato de que esta é uma das criaturas mais venenosas do planeta. Em termos de pura letalidade toxicológica, poucos animais podem competir. Na 9ª posição, encontramos o hipopótamo. Muitas pessoas ficam surpresas ao descobrir que hipopótamos são considerados o animal mais mortal da África, matando aproximadamente 500 a 3.000 pessoas por ano, dependendo das estimativas. Mais do que leões, crocodilos ou qualquer outro animal africano, hipopótamos parecem lentos e preguiçosos, passando a maior parte do dia submersos em rios e lagos. Mas essa aparência é enganosa. Hipopótamos são extremamente territoriais, agressivos e surpreendentemente rápidos. Em terra, um hipopótamo pode correr a velocidades de até 30 km por hora, mais rápido que a maioria dos humanos. E eles são enormes. Um hipopótamo macho adulto pode pesar até 4.000 quilos. Sua boca pode abrir em um ângulo de até 150 graus, revelando presas que podem medir até 50 centímetros de comprimento. Essas presas são afiadas como navalhas e podem facilmente cortar um humano ao meio. Literalmente. Hipopótamos atacam barcos, derrubando-os e atacando os ocupantes na água. Atacam pessoas que se aproximam demais de suas áreas de descanso nos rios. Atacam quando se sentem ameaçados ou quando alguém fica entre eles e a água. E quando atacam, não param até que a ameaça seja eliminada. Eles esmagam, mordem, pisoteiam. A força de sua mordida pode esmagar um crocodilo. Um humano não tem chance. O problema é agravado pelo fato de que hipopótamos frequentemente deixam a água à noite para pastar, percorrendo distâncias consideráveis. Vilarejos inteiros podem estar em rotas de pastagem de hipopótamos, levando a encontros fatais frequentes. Muitas vítimas são pessoas simplesmente tentando pescar, lavar roupa ou coletar água em rios. Atividades cotidianas que se tornam mortais quando hipopótamos estão por perto. Na 8ª posição, temos o escorpião. Existem cerca de 1.700 espécies de escorpiões no mundo, mas apenas cerca de 25 têm veneno potente o suficiente para matar um humano adulto. O mais perigoso é o escorpião caçador da morte, encontrado no norte da África e Oriente Médio. Escorpiões causam aproximadamente 3.300 mortes por ano globalmente, com a maioria ocorrendo em áreas rurais e pobres, onde acesso a tratamento médico é limitado. O veneno de escorpiões perigosos contém neurotoxinas que atacam o sistema nervoso. Sintomas incluem dor intensa no local da picada, que pode se espalhar por todo o corpo. Seguem-se transpiração excessiva, salivação, lacrimação, náusea, vômito, diarreia, hipertensão, taquicardia e, em casos severos, convulsões, paralisia respiratória e morte. Crianças são particularmente vulneráveis, porque seus corpos menores são sobrecarregados mais rapidamente pelo veneno. A maioria das mortes por escorpiões ocorre em crianças menores de 10 anos. O aterrorizante sobre escorpiões é que eles são pequenos, podem entrar em casas facilmente e frequentemente se escondem em sapatos, roupas dobradas, lençóis. Pessoas são picadas ao se vestir, ao dormir, ao simplesmente caminhar descalças em casa. Em regiões onde escorpiões são comuns, as pessoas desenvolvem o hábito de sacudir sapatos antes de calçar, verificar lençóis antes de deitar, ser extremamente cautelosos. Mas acidentes ainda acontecem. E quando acontecem, a corrida contra o tempo começa. Antiveneno é eficaz e administrado rapidamente, mas em áreas remotas, o hospital mais próximo pode estar a horas de distância.
horas que a vítima pode não ter. Na 7ª posição, encontramos a cobra mamba negra. Esta serpente africana é lendária por sua velocidade, agressividade e veneno extremamente potente. Mambas negras podem atingir comprimentos de até 4,5 metros, tornando-as uma das cobras venenosas mais longas do mundo. Mas seu tamanho não é o mais aterrorizante, é sua velocidade. Mambas negras são as cobras mais rápidas do mundo, capazes de se mover a velocidades de até 20 km por hora. Em comparação, a velocidade média de caminhada humana é cerca de 5 km por hora. Isso significa que uma mamba negra pode facilmente te alcançar se decidir perseguir. E ao contrário da maioria das cobras que fogem quando confrontadas, mambas negras são conhecidas por sua natureza defensiva agressiva. Quando se sentem ameaçadas, erguem a parte frontal de seus corpos do chão, abrem suas bocas negras em uma exibição de ameaça e atacam repetidamente. Uma mamba negra assustada pode aplicar até 12 mordidas em rápida sucessão, e cada mordida injeta aproximadamente 100 a 120 mg de veneno. Apenas 15 mg são suficientes para matar um humano adulto. O veneno é principalmente neurotóxico, causando paralisia progressiva. Sintomas iniciais incluem tontura, dor de cabeça, náusea. Rapidamente progridem para dificuldade respiratória, paralisia e, sem tratamento, morte por insuficiência respiratória. O tempo médio de morte após uma mordida de mamba negra não tratada é de cerca de 7 a 15 horas, mas pode ocorrer em tão pouco quanto 30 minutos. Na África rural, onde mambas negras são mais comuns, acesso a antiveneno é limitado. Muitas vítimas morrem antes de chegar a um hospital. Estima-se que mambas negras causem cerca de 20 mil mortes anualmente na África. Na 6ª posição temos a rã dardo venenosa. Estas pequenas e coloridas rãs das florestas tropicais da América Central e do Sul carregam alguns dos venenos mais potentes conhecidos pela ciência. A mais letal é a Phyllobates terribilis, a rã dardo dourada. Esta pequena criatura, que mede apenas cerca de 5 centímetros de comprimento, contém veneno suficiente em sua pele para matar 10 humanos adultos ou 20 mil ratos. O veneno é uma substância chamada batrachotoxina, um alcaloide que interfere com a função dos canais de sódio nas células nervosas e musculares. Isso causa paralisia muscular completa, incluindo o coração e os músculos respiratórios. Não há antídoto conhecido. A exposição ao veneno através de contato com a pele ou ingestão pode causar morte em minutos. Tribos indígenas da Colômbia usaram esse veneno por séculos para untar dardos de zarabatana, daí o nome comum da rã. Um único dardo pode permanecer letal por até 2 anos. Felizmente, essas rãs não são agressivas e só são perigosas se manuseadas. Elas secretam o veneno através de glândulas em sua pele, como mecanismo de defesa contra predadores. Mas isso não diminui sua incrível letalidade. Interessantemente, rãs dardo venenosas criadas em cativeiro não são venenosas. Cientistas descobriram que as rãs obtêm as substâncias químicas necessárias para produzir batrachotoxina de sua dieta na natureza, principalmente de certos tipos de besouros e ácaros. Sem essa dieta específica, elas não podem produzir o veneno. Isso levanta questões fascinantes sobre coevolução e relações ecológicas. Mas na natureza, em seu habitat nativo, essas pequenas e belas criaturas permanecem entre os animais mais venenosos do planeta. Na 5ª posição, encontramos a cobra marinha. Cobras marinhas são altamente adaptadas à vida aquática, passando praticamente todo o tempo na água. Existem cerca de 60 espécies, encontradas principalmente em águas costeiras tropicais do Oceano Índico e Pacífico. O que torna cobras marinhas particularmente perigosas é a potência extrema de seu veneno. Algumas espécies de cobras marinhas têm veneno até 10 vezes mais tóxico que o de uma cobra terrestre.
O veneno contém neurotoxinas potentes e miotoxinas que causam paralisia e destruição do tecido muscular. Uma única mordida pode conter veneno suficiente para matar vários humanos. Felizmente, cobras marinhas são geralmente dóceis e raramente mordem, mesmo quando manuseadas. Suas bocas são pequenas e suas presas são curtas, então têm dificuldade em morder através de roupas. A maioria das mordidas ocorre em pescadores que acidentalmente as capturam em redes e as manuseiam sem proteção, ou em mergulhadores curiosos que se aproximam demais. Quando mordidas ocorrem, os sintomas podem não aparecer imediatamente. Pode haver pouca ou nenhuma dor no local da mordida, mas dentro de 30 minutos a algumas horas, sintomas severos começam. Dor muscular generalizada, rigidez, paralisia progressiva começando com pernas e mandíbula, dificuldade de engolir, visão turva, paralisia respiratória. Sem tratamento, a morte pode ocorrer em 3 a 8 horas. O antiveneno é eficaz, mas precisa ser administrado rapidamente. O problema é que muitas vítimas não percebem a gravidade da situação até que seja tarde demais. A mordida inicial parece menor, então não buscam ajuda imediatamente. Quando os sintomas severos começam, podem estar longe de instalações médicas adequadas. Cobras marinhas causam cerca de 50 mortes por ano, mas o número pode ser maior em áreas remotas onde mortes não são relatadas. Na quarta posição, temos o caracol cone geográfico. Sim, um caracol. Este pequeno molusco marinho, encontrado em recifes de coral no Indo-Pacífico, é um dos animais mais venenosos do oceano. Caracóis cone são predadores que caçam peixes, vermes e até outros caracóis. Eles capturam presas usando um dente radular modificado, que funciona como um arpão venenoso. Quando a presa se aproxima, o caracol rapidamente dispara esse arpão, injetando uma mistura complexa de toxinas chamada conotoxina. O veneno age instantaneamente, paralisando a presa. Humanos são envenenados quando pegam caracóis cone, atraídos por suas belas conchas padronizadas. O arpão pode penetrar luvas de mergulho e roupas de neoprene. Uma vez injetado, o veneno age rapidamente. Sintomas incluem dor intensa no local da picada, seguida de dormência que se espalha, visão turva, dificuldade de falar e engolir, paralisia muscular e, em casos severos, parada respiratória e morte. Não há antiveneno específico. Tratamento é de suporte, mantendo a vítima respirando até que o veneno seja metabolizado. O aterrorizante é que aproximadamente 1/3 de todas as picadas de caracol cone geográfico são fatais. E porque são habitantes de recifes de coral, onde mergulhadores e snorkelers frequentam, encontros são relativamente comuns. A regra de ouro em recifes de coral é nunca pegar caracóis cone, não importa quão bonitos pareçam, mas turistas desinformados frequentemente os coletam como lembranças, com consequências potencialmente fatais. Cientistas estão estudando conotoxinas por seu potencial médico. Alguns componentes já foram desenvolvidos em analgésicos potentes para dor crônica. Mas isso não diminui o perigo desses pequenos assassinos marinhos. Na terceira posição, encontramos a vespa do mar e outros quinidários relacionados. Mas particularmente vamos focar na irukandji, uma pequena medusa encontrada nas águas australianas. A irukandji é minúscula, com um sino que mede apenas 1 a 2 centímetros de diâmetro. Seus tentáculos podem se estender até 1 metro, mas são finos como o cabelo humano, tornando-a praticamente invisível na água. Apesar de seu tamanho diminuto, a irukandji entrega um dos venenos mais potentes conhecidos. A picada inicial pode ser relativamente indolor ou sentida como uma leve ferroada, mas dentro de 5 a 40 minutos, a vítima experimenta o que é conhecido como síndrome de irukandji. Os sintomas são aterrorizantes: dor extrema em todo o corpo,
descrita como sensação de estar sendo queimado de dentro para fora, dor severa nas costas, rins, abdômen e peito, náusea e vômito intensos, ansiedade extrema e sensação de morte iminente, sudorese profusa, hipertensão severa, taquicardia, em casos extremos, edema pulmonar e insuficiência cardíaca. Vítimas frequentemente imploram aos médicos para matá-las, tal é a intensidade da dor. Doses massivas de opioides frequentemente mal controlam os sintomas. Não há antiveneno específico. Tratamento é sintomático e de suporte. A maioria das vítimas se recupera completamente em 12 a 24 horas, mas o sofrimento durante esse período é indescritível. E houve mortes confirmadas, geralmente devido a complicações cardíacas ou cerebrais. O terrível sobre a Irucandi é que você pode ser picado e nem perceber até que os sintomas comecem. E quando começam, você pode estar longe da costa, sozinho, ou em uma situação onde obter ajuda médica rapidamente é impossível. Praias australianas frequentemente fecham durante temporadas de Irucandi, mas essas pequenas medusas podem passar através de redes de proteção devido ao seu tamanho minúsculo, e sua distribuição está se expandindo, possivelmente devido às mudanças climáticas, colocando mais pessoas em risco. Na segunda posição, temos a cobra Krait, particularmente o Krait comum encontrado no sul da Ásia. Kraits são responsáveis por mais mortes por picada de cobra na Ásia do que qualquer outra espécie. Estima-se que causem cerca de 10 mil mortes anualmente. O veneno do Krait é principalmente neurotóxico, 16 vezes mais potente que o de uma cobra comum. Mas o que torna Kraits particularmente perigosos não é apenas a potência do veneno, mas seu comportamento. Kraits são noturnos, saindo à noite para caçar, e têm a terrível tendência de entrar em casas e dormir em camas humanas, presumivelmente atraídos pelo calor. Muitas pessoas são mordidas enquanto dormem. A mordida de um Krait é frequentemente indolor ou sentida como uma leve picada. A pessoa pode nem acordar. Continua dormindo enquanto o veneno começa seu trabalho letal. O veneno age lentamente, mas implacavelmente. Bloqueia sinais nervosos entre nervos e músculos, causando paralisia progressiva. Sintomas iniciais podem levar horas para aparecer: sonolência, dor de cabeça leve, dor abdominal. Então paralisia começa, geralmente começando com pálpebras caídas. Progressivamente, mais músculos são afetados, dificuldade de engolir, visão dupla, paralisia dos membros e, finalmente, paralisia dos músculos respiratórios. O terrível é que durante todo esse processo, a vítima permanece completamente consciente. Sua mente está clara, mas seu corpo não responde. Eles não podem falar, não podem mover, não podem respirar. Sem suporte ventilatório, sufocam lentamente enquanto totalmente conscientes. Mesmo com tratamento hospitalar, a taxa de mortalidade para mordidas de Krait não tratadas adequadamente pode chegar a 70 a 80%. Antiveneno é eficaz se administrado cedo, mas muitas vítimas não percebem que foram mordidas até que sintomas severos apareçam. E em áreas rurais onde Kraits são mais comuns, acesso a instalações médicas com antiveneno e ventiladores pode estar a horas de distância. E agora, chegamos ao número 1, o animal mais perigoso do mundo. O animal responsável por mais mortes humanas do que qualquer outro. E a resposta vai te surpreender, porque não é um predador feroz com garras e dentes. Não é uma serpente venenosa ou uma criatura marinha letal. É algo muito menor, muito mais comum e muito mais próximo de você do que imagina. O animal mais perigoso do mundo é o mosquito. Sim, aquele pequeno inseto irritante que zune em seu ouvido à noite, que deixa picadas coçando, que você espanta sem pensar. Esse pequeno inseto mata mais de 700 mil pessoas todos os anos. Para colocar isso em perspectiva, isso é mais do que todos os outros animais desta lista combinados.
Mais do que tubarões, leões, crocodilos, cobras, todos juntos, o mosquito é indiscutivelmente o animal mais mortal para humanos na história da nossa espécie. Mas o mosquito em si não é o assassino, é o que ele carrega. Mosquitos são vetores de algumas das doenças mais devastadoras da humanidade. Malária, dengue, febre amarela, zika, chikungunya, vírus do Nilo Ocidental, encefalite japonesa. A lista continua. Dessas, a malária é de longe a mais mortal, causando aproximadamente 400 a 600 mil mortes anualmente. A maioria das vítimas são crianças menores de 5 anos na África subsaariana. Vamos entender como isso funciona. Quando um mosquito fêmea pica um humano infectado com malária, ela ingere parasitas da malária junto com o sangue. Esses parasitas se desenvolvem dentro do mosquito. Quando esse mosquito pica outra pessoa, injeta saliva contendo parasitas da malária na corrente sanguínea da nova vítima. Os parasitas viajam para o fígado, multiplicam-se e então invadem glóbulos vermelhos. Lá, continuam se multiplicando, eventualmente rompendo as células sanguíneas e liberando mais parasitas para infectar mais células. Esse ciclo causa os sintomas característicos da malária: febre alta que vem em ondas, calafrios violentos, suores, dor de cabeça severa, náusea, vômito, diarreia. Em casos severos, a malária pode causar anemia severa, insuficiência respiratória, malária cerebral com convulsões e coma, e morte. Mesmo com tratamento, alguns pacientes morrem. E em áreas remotas sem acesso à medicação antimalárica, a taxa de mortalidade é muito maior. Mas malária é apenas uma das doenças transmitidas por mosquitos. Dengue infecta cerca de 400 milhões de pessoas anualmente, causando 22 mil mortes. A forma severa, dengue hemorrágica, causa sangramentos internos e externos, choque circulatório e falência de órgãos. Febre amarela mata cerca de 30 mil pessoas por ano. Zika causou uma epidemia recente nas Américas, resultando em milhares de bebês nascidos com microcefalia, um defeito congênito devastador. Encefalite japonesa causa aproximadamente 10 mil mortes anualmente, principalmente em crianças na Ásia. A lista é sombria e longa, e o problema está piorando. Mudanças climáticas estão expandindo as áreas onde mosquitos podem sobreviver. Mosquitos que antes eram restritos a regiões tropicais agora estão se movendo para climas mais temperados. Doenças transmitidas por mosquitos estão sendo relatadas em países onde nunca foram vistas antes. Urbanização rápida em países em desenvolvimento cria condições perfeitas para a reprodução de mosquitos. Água parada em pneus velhos, recipientes descartados, calhas entupidas, todos se tornam criadouros. O esforço global para controlar mosquitos e as doenças que transmitem é imenso. Bilhões de dólares são gastos anualmente em pesquisa, prevenção e tratamento. Redes mosquiteiras tratadas com inseticidas salvaram milhões de vidas. Programas de pulverização reduzem populações de mosquitos. Novos medicamentos e vacinas estão sendo desenvolvidos. Cientistas estão até experimentando liberação de mosquitos geneticamente modificados, que não podem transmitir doenças ou que produzem prole estéril. Mas, apesar de todos esses esforços, mosquitos continuam sendo a criatura mais mortal do planeta. Eles evoluíram junto conosco por milhões de anos. Adaptam-se rapidamente a inseticidas, desenvolvem resistência, encontram novos nichos e continuam matando centenas de milhares de pessoas todos os anos. O mosquito nos lembra de uma verdade fundamental: tamanho não determina a periculosidade. Força bruta não é o único tipo de poder letal. Às vezes, os inimigos mais mortais são os menores, os mais silenciosos, os que não vemos chegando. E é isso que torna o mosquito tão aterrorizante. Você não pode lutar contra ele como lutaria contra um leão. Não pode evitá-lo como evitaria um crocodilo. Ele está em todo lugar onde há humanos. Nos trópicos, em regiões temperadas,
em cidades, em vilarejos remotos. Bilhões deles, cada um uma potencial sentença de morte flutuando em minúsculas asas. Esta jornada pelos 15 animais mais perigosos do mundo nos mostra a incrível diversidade de letalidade na natureza. De grandes predadores terrestres e marinhos a pequenas criaturas venenosas, de répteis ancestrais a insetos minúsculos, cada um desenvolveu suas próprias estratégias para sobreviver, defender-se e caçar. E nós, humanos, apesar de nossa inteligência e tecnologia, ainda somos vulneráveis. Ainda fazemos parte desta teia complexa de vida. Ainda estamos sujeitos às mesmas forças evolutivas. A natureza não é boa nem má. Simplesmente é. Esses animais não são vilões. Estão apenas tentando sobreviver, assim como nós. Mas entender os perigos nos ajuda a respeitá-los, evitá-los e, quando possível, proteger tanto a nós mesmos quanto a eles. Conhecimento é nossa melhor defesa. Respeito pela natureza é nossa melhor estratégia. E humildade diante da complexidade e poder do mundo natural é sabedoria. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Espero que tenha aprendido algo novo e fascinante. Se gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre os mistérios e maravilhas do reino animal. E já que você gostou deste conteúdo, tenho certeza que vai adorar nosso próximo vídeo sobre os animais com as defesas mais bizarras da natureza. Confira agora clicando aqui na tela. Até a próxima e lembre-se, o mundo natural é fascinante, perigoso e absolutamente incrível. Fique curioso, fique seguro e continue explorando.